irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez pela graça e misericórdia do Senhor para estudarmos mais uma lição. Como eu já iniciei semana passada, estamos estudando sobre prosperidade. Semana passada eu falei sobre a teologia da prosperidade, dos enganos que muitas vezes nós somos submetidos, às vezes por falta de conhecimento, por falta de buscar esse conhecimento. A palavra de Deus nos instrui a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é a base da nossa fé. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a prosperidade no Velho Testamento. Eu gostaria de começar lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 11, que nos diz o seguinte: isso foi quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã e Deus ali, através de Moisés, dando instruções a eles, falou o seguinte com aquele povo: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então aqui é a instrução de Deus através de Moisés, dizendo ao povo assim: quando vocês entrarem na terra prometida, aí vocês vão enriquecer, vão ser bem-sucedidos, vão ser fartos, e talvez vocês vão esquecer do Senhor. E se tem uma coisa, meus amados, que Deus se entristece quando nós esquecemos dele, quando nós o ignoramos. Lembro de uma passagem lá sobre Nabucodonosor. A Bíblia diz assim que Nabucodonosor se enriqueceu muito, engrandeceu demais, e um dia ele estava passeando pelo jardim suspenso da Babilônia, diz que era uma das maravilhas do mundo na época, e ele olhou para aquele jardim, para aquele palácio grande, bonito, rico, e ele falou assim: não é essa grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, construí com a força do meu braço para minha própria glória? E Deus, na mesma hora, uma voz falou com ele assim: passou de ti o reino. E a Bíblia conta que Nabucodonosor foi transformado em um animal e passou anos comendo capim com os bois, até que um dia voltou a entender as coisas e ele glorificou a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, mas Ele quer nos abençoar. E nesse texto que nós lemos, deixa bem claro que a vontade do Senhor é nos abençoar. Agora eu te pergunto: quem nesse mundo nunca sonhou em ficar rico? Desde a nossa meninice a gente pensa assim: quando eu crescer eu vou ficar rico, quando eu ficar rico eu vou comprar isso, aquilo outro, e a gente vai fazendo os planos da gente. Eu me lembro quando eu vim para Belo Horizonte, o primeiro serviço que eu arrumei foi lavar carro na rua. E eu ficava lavando aqueles carrões sonhando assim: um dia eu vou ter um carrão desse. E não tinha, às vezes não tinha dinheiro nem para comprar marmita, mas eu ficava sonhando em ter um carrão daquele. O carrão da época era o Opala, né? Não era esses carrão bonitos que tem hoje, o luxo da época era o Opala.
E a gente sonha em crescer, em progredir, em ter um bom emprego, estudar e ficar rico. E não é pecado você pensar em ficar rico. A Bíblia diz que o que atrapalha o homem é o amor ao dinheiro, é o apego aos bens materiais, né? Então, em toda a Bíblia, nós vemos que é desejo de Deus que nós sejamos prósperos. E como nós estamos estudando sobre prosperidade, prosperidade vai muito além de riqueza, né? No último verso que nós lemos aqui no texto, versículo 18 de Deuteronômio capítulo 8, diz que o próprio Deus é quem concede ao homem a prosperidade, dizendo assim, é Deus que dá força para você adquirir riqueza. No Salmo 35, verso 27, diz assim que Deus se alegra com a nossa prosperidade. E em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 12, a palavra diz assim que riqueza e glória vêm de diante do Senhor e na sua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Ou seja, toda a força, toda a capacidade de prosperar vem de Deus. A palavra diz no Novo Testamento que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem nunca há mudança, nem sombra alguma de variação. Deus nunca muda, Deus tem um plano, um projeto, e os homens se movem de um lado para o outro buscando coisas, e Deus tem um plano para cada um de nós, e se nós andarmos com Ele, nós alcançaremos o objetivo dele em nossas vidas. Então, nas mãos do Senhor está o engrandecer e dar força a tudo. A força, a capacidade para o trabalho, tudo vem de Deus. A prosperidade financeira não é a parte mais importante do nosso relacionamento com Deus. Ser rico é bom. Apesar que eu nunca fui, não, mas parece que é bom. Mas não é tudo em nossas vidas e muitas vezes isso traz problemas, dificuldades para nós, né? Mas na terceira carta de João escrevendo à igreja, ele falou 3 coisas interessantes aos irmãos daquela época. Ele falou assim, que eu desejo que vocês vão bem em tudo, que tenha saúde e que vá bem a tua alma. Ou seja, prosperidade, saúde e alegria interior. É tão importante a pessoa ser feliz interiormente. Muitas vezes vemos pessoas que não têm nada e são felizes. Tem sempre um sorriso para te oferecer, uma palavra boa para te alegrar o coração. E tem pessoas que são prósperos, mas está sempre falando alguma coisa de entristecer o nosso coração, né? E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo fala das 3 áreas da nossa vida. Fala assim, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vem buscar um homem e uma mulher perfeita, corpo sarado, alma sarada, espírito sarado. A restauração de Deus na nossa vida ela é completa. E quando nós alcançamos essa posição de ter o espírito sarado, o corpo sarado e a alma sarada, nós estamos prontos para encontrar com o Senhor. Nós sabemos reconhecer que Deus é que nos dá todas essas coisas e nós temos a capacidade de engrandecer o seu nome. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, tem um versículo que me chama a atenção e diz assim, Paulo falando também, que os que esperam em Cristo somente nessa vida são considerados os mais miseráveis homens na face desta terra. Quantas pessoas estão aqui olhando só para as coisas dessa terra, ele quer adquirir coisas, ele quer adquirir bens materiais, mas a sua vida espiritual não condiz com a vontade de Deus. Ele está perdendo o seu tempo buscando coisas que ele não vai levar para a eternidade. Eles costumam brincar assim que caixão não tem gaveta, né, para você levar nada com você. A pessoa vai e leva mal a roupa do corpo. Então,
a juntar tesouro aqui na terra, o Senhor Jesus advertiu para não juntar tesouro na terra, porque aqui a ferrugem come, a traça come e desgasta e se perde, enferruja. Mas juntar tesouro no céu onde não há essas coisas que comem o nosso tesouro, né? E o nosso tesouro no céu muitas vezes é adquirido com boas obras, com nossas atitudes na face desta terra. E isso a gente vê muitas vezes até em pessoas que não conhecem a palavra de Deus como a gente conhece, pessoas que praticam as boas obras, né? Ser próspero é ter as necessidades todas supridas em Cristo Jesus. A Bíblia fala disso, que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. A nossa dependência é de Deus, então nós precisamos entender isso, que tudo vem de Deus, que todo o bem que nós precisamos vem de Deus. Em Levíticos capítulo 26, verso 3, Deus falando também com o povo: se andares nos meus estatutos, então eu vos darei a chuva a seu tempo. Chuva, irmãos, sempre foi importante. Hoje, nos dias atuais, chuva é importante. Mas naquela época, muito mais, o povo vivia da terra. Eram lavradores, plantavam trigo, plantavam vinhas, né, uvas, e plantavam azeitonas para tirar o azeite. E tudo, o trigo era tudo tirado da terra e sem a chuva nada acontecia, né? Então Deus falou assim: se vocês andar comigo do jeito que eu espero, segundo os meus estatutos, nunca vai faltar chuva para vocês, vocês vão colher muito. Em Provérbios capítulo 3, verso 3 e 4, ele diz assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve na tábua do coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. O plano de Deus para a nossa vida, primeiro, que nós vivamos bem com Ele, que nós tenhamos comunhão com Ele. E segundo, que nós tenhamos harmonia entre nós, entre os homens. Deus não fez homem para brigar, para discutir, para discordar um do outro. Ele fez para a gente ter harmonia. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar no mesmo caminho, tendo um só pensamento, buscando as mesmas coisas, que haja concordância entre nós. Então é interessante que o plano de Deus ele é completo para as nossas vidas. Vemos que a prosperidade na antiga aliança vai muito além de bens materiais. Por exemplo, o primeiro requisito da palavra de Deus era a obediência a Deus. É interessante, irmãos, a gente sempre fala que prosperidade não é troca, não é coisa que a gente dá a Deus para receber de volta. Mas no Velho Testamento, como as coisas ainda não eram tão claras como são hoje para nós, hoje nós entendemos o caminho da fé. Mas o povo de Israel vivia sem conhecer este caminho da fé, e muitas vezes era quase uma troca mesmo, era pela obediência. Deus dizia: você faz assim, eu te dou isso e isso. Você faz do meu jeito e eu abençoo a sua vida. Então aqui ele falando, a palavra fala sobre a obediência a Deus. Obedecer a Deus era o ponto principal do relacionamento com Deus e ainda é até hoje. Só que hoje nós temos mais entendimento. O segundo ponto do relacionamento com Ele é a fidelidade, ser fiel a Deus. E o terceiro ponto era a santidade. O que é ser santidade? Ter santidade é ser separado, ser exclusivo. A Bíblia deixa claro que Deus escolheu um povo para ser povo exclusivo dele, propriedade dele. A igreja do Senhor hoje é a propriedade particular do Senhor. É o povo eleito, o povo chamado e escolhido para dar fruto e fruto permanente, diz a palavra. Então Deus trabalha com um povo, sempre trabalhou com um povo que lhe é submisso. E nós estamos nesta jornada hoje de ser fiel ao Senhor, de ter santidade ao Senhor. A verdadeira prosperidade depende totalmente do nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, é possível alguém ser rico, possuir boa saúde, muitos bens e mesmo assim não ser próspero. Eu conheço pessoas que têm riqueza e não é próspero. Ele está sempre mendigando alguma coisa, está sempre buscando mais alguma coisa, ele nunca está satisfeito.
E a palavra de Deus nos aconselha a sermos satisfeitos. Paulo chega a dizer assim, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja com isso satisfeito. É a sua porção nessa terra, é o que Deus tem te dado. Então, o pão nosso de cada dia é o suficiente para a nossa subsistência todo dia, todos os dias, como no Antigo Testamento. No deserto, Deus jogava o maná todo dia para aquele povo. Hoje Ele nos dá o pão todo dia nós buscamos o pão para aquele dia e somos alegres e abençoados com isso. E ter sucesso, já vi muitas pessoas ter sucesso e não ter vida abundante. Poucos dias nós vimos um ator de televisão, antigo na televisão, que se suicidou, falou que a vida dele não valia mais a pena. Fez sucesso, ganhou muito dinheiro, ficou famoso e no fim tirou a própria vida. Ou seja, ele nunca foi feliz, porque a prosperidade que ele teve não trouxe a felicidade sobre a sua vida e ele acabou tirando a própria vida. Há muitos milionários que só têm dinheiro. É incrível, né? Muitas pessoas que têm dinheiro e só dinheiro, não tem prosperidade, não tem alegria, não tem paz, não tem bom relacionamento com a família, às vezes os filhos não lhe obedecem e eles têm uma vida mesquinha de tristeza e vão passando a vida de qualquer maneira sem ter essa alegria que nós temos no Espírito Santo de Deus. Então, muitos milionários que só têm dinheiro. Outra coisa interessante, ninguém é abençoado por ser rico e nem amaldiçoado por ser pobre. Jesus mesmo falou que os pobres sempre existiram e sempre existirão, né? A riqueza, a prosperidade é um dom de Deus, Ele dá a quem Ele quer, né? Tanto um quanto o outro depende do favor de Deus. Tanto o rico quanto o pobre depende do favor de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 78, diz assim que o Senhor empobrece e enriquece. Tanto uma coisa quanto a outra vem de Deus. Ele abaixa, Ele também exalta. Ele levanta do monturo e do pó o necessitado para o assentar entre os príncipes. Isso é o que o Senhor faz. Tira o homem do monturo, da perdição, da vida desfavorável e dá a ele uma vida abundante na presença do Senhor. O que vemos no Antigo Testamento é uma preocupação e cuidado de Deus em favor dos mais pobres. Nós vemos, por exemplo, uma instrução na lei de Moisés, que quando eles entrassem na terra e plantassem trigo, vinhos, quando chegasse o tempo da colheita era para deixar os cantos do campo sem colher, para que os pobres pudessem colher ali, encher também a sua despensa. Era um cuidado. Nós inclusive vemos no livro de Ruth, quando Ruth voltou com Abigail para a terra de Israel, eles não tinham terra, não tinham vinha, e o Boaz deixava o canto do campo para Ruth colher, para levar o mantimento para casa, para o seu sustento e da sua sogra, né? São histórias que a gente vê se cumprindo no Velho Testamento. Outra coisa que acontecia em Israel, que estava na lei, lá em Israel era assim, se a pessoa empobrecia, ela começava a tomar dinheiro emprestado dos mais ricos. E chegava um ponto que ela não podia pagar aquela dívida, o rico o pegava como escravo e levava para trabalhar para ele. Mas na lei exigia que a cada 7 anos esses escravos eram para ser libertos. Então era chamado ano do jubileu. Os escravos eram libertos e mais. Cada 7 anos, nesse ano do jubileu, além dos escravos ser libertados, eles eram perdoados as suas dívidas, passavam a não dever mais e eram livres para recomeçar tudo de novo. Isso era uma preocupação de Deus com os mais pobres. E agora, e a prosperidade espiritual? Provérbio 13:13 fala de conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é a maior riqueza que um homem pode ter, é conhecer a Deus.
Lá diz assim que o que adquire a sabedoria é bem-aventurado. Segundo, a integridade. E eu vejo, por exemplo, no Salmo 7, versículo 8, o salmista dizendo a Deus assim: Senhor, julga-me segundo a minha justiça e a minha integridade. E nós vemos um exemplo também na história de Ezequias. A Bíblia conta que Deus chamou Isaías, o profeta, e falou assim: vai lá e fala com Ezequias. Ezequias estava doente. Ezequias, põe em ordem a sua casa, que você não vai descer dessa cama não, você está aí para morrer. E a Bíblia diz que Ezequias ficou muito triste, virou para o canto da cama e começou a chorar e clamar a Deus. E uma das coisas que ele falou muito no seu clamor foi assim: Senhor, eu tenho andado em integridade ao Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho feito tudo do jeito que o Senhor mandou, eu tenho sido obediente, tem misericórdia de mim. E a Bíblia conta que naquela oração de Ezequias, Isaías deu o recado e saiu, desceu as escadas do palácio e estava indo embora. E Deus, lá no pátio do palácio, falou com Isaías: volta lá e fala com Ezequias que eu ouvi a oração dele. E que eu vou acrescentar ele mais 15 anos e vou livrar ele de todos os seus inimigos. E tudo isso aconteceu realmente porque Deus ouviu a oração de Ezequias, que ele clamou porque ele era justo, ele era temente a Deus, era obediente à palavra, submisso e fiel. Então, essa fidelidade ao Senhor, ela tem muito valor para Deus, a integridade do homem a Deus. O Salmo 15, verso 2 fala, o Salmo 15, ele começa o salmista fazendo uma pergunta para Deus, assim: Senhor, quem vai habitar no seu santo lugar? Quem irá morar no seu lugar santo? E ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, esse receberá o favor do Senhor. Ele mesmo responde a sua oração e fala assim: aquele que é limpo de mão e puro de coração é que habitará na casa do Senhor. Aquele que busca o entendimento e a humildade, Salmo 15, versos 32 e 33. Ninguém perde por ser humilde na presença de Deus. Ainda que você tenha muitos dons espirituais, ainda que você seja poderoso em palavras, ainda que você tenha o maior conhecimento da Bíblia, não sei quantas vezes você já leu a Bíblia de capa a capa, mas você pode ser humilde. Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem muito sábio, muito entendido e estudado. Ele mesmo disse que foi formado aos pés de Gamaliel, que era um sábio da época, e ele tinha realmente muita sabedoria. Ele falou assim: depois que eu conheci a Cristo, eu considero tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu posso como esterco, por causa do conhecimento de Cristo. Ou seja, aquilo não tinha mais valor para ele, apesar que foi muito usado. Por exemplo, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, das cartas, ele foi usado por Deus com a sua sabedoria, porém ele não tinha essa sabedoria como âncora da sua vida espiritual, mas a sua vida era pautada em Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Então a humildade deve fazer parte da nossa vida cotidiana. Prosperidade física. O povo do Velho Testamento vivia um tempo de várias doenças e a medicina era limitada, restrita a tratamentos externos. A única coisa que os médicos da época do Velho Testamento sabiam tratar era ferida da pele. Ele não conhecia nada do corpo humano, não tinha aparelho para medir nada, nenhuma pressão arterial, nenhuma febre. Para saber se tinha febre, tinha que colocar a mão na testa do doente, né? Não tinha aparelhagem nenhuma. E nem medicamento, nem remédio que pudesse curar as doenças. Então era muito limitado aquele povo e muitas doenças, e os tratamentos eram só externos. A Bíblia apresenta Deus como médico de Israel. Em Êxodo capítulo 15, verso 26, Deus prometendo ao povo que tiraria do meio deles as enfermidades, que as doenças que viram no Egito nunca iam alcançá-los, se eles andassem nos estatutos de Deus. E Deus declara assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, eu sou o médico de Israel, o médico que cura vocês. O trabalho também tinha um propósito divino.
Nós vemos desde o princípio que Adão foi designado para cuidar do jardim. Eu já vi muitas pessoas falando assim, brincando, né? Eu estou procurando quem inventou o trabalho, quem inventou o serviço. Irmão, quem inventou o trabalho foi Deus. Deus sabia que se o homem ficasse ocioso, ele inventaria coisas. E Deus inventou o trabalho. O primeiro homem que foi colocado no jardim, Deus deu a ele a incumbência de cuidar do jardim, de lavrar a terra, de cuidar dos animais, de cuidar de tudo ali, para que ele não ficasse ocioso. Então o trabalho faz parte do plano de Deus na vida do homem, o homem precisa trabalhar. Nós vemos, por exemplo, em Provérbios capítulo 6, verso 6, Deus advertindo o preguiçoso, mandando ele observar o trabalho das formigas. Assim, vai ter com a formiga, preguiçoso, vai dar uma olhada na formiga trabalhando. Durante o verão ela carrega as folhas e enche lá a sua casa, para que no inverno ela tenha sustento, não precisa sair atrás do alimento. Então o homem precisa, no tempo certo, trabalhar, né? Jesus, certa feita, falou com os seus discípulos, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o trabalho faz parte da busca da prosperidade, tanto material quanto espiritual. Está de acordo com a vontade de Deus. E por fim, a bênção de Deus é um favor divino. Eclesiastes 5,19, quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e bens e poder para desfrutá-los, isso é dom de Deus, isso é um presente de Deus. Deus dá presente a quem Ele quer, né? A gente pede, a gente busca, a gente batalha, a gente espera no Senhor e somos abençoados por isso, isso faz parte do nosso relacionamento com Deus, mas tem pessoas que são mais abençoadas ainda, e de graça, porque Deus resolveu abençoá-los. Deus tem o seu plano e sabe quem Ele pode abençoar, que vai continuar glorificando a Ele, e quem vai negá-lo depois, né? Então muitas vezes a gente não recebe, porque se receber, a gente não vai se dar bem. É uma graça comum que vem até sobre os que não creem. A bênção de Deus vem sobre os justos e os injustos, né? Em Mateus 5, 45, 46, diz assim que o sol nasce sobre os maus e os bons, e a chuva cai sobre justos e injustos. Reconhecer o Senhor como fonte de toda prosperidade é a melhor forma de proteger-se da ganância. Quando eu reconheço que todo bem vem de Deus, que toda bondade vem de Deus, que toda forma de bênção que vem sobre a minha vida vem de Deus, eu entendo que eu não tenho poder nenhum, que eu não tenho capacidade alguma, que tudo vem de Deus e que toda bênção eu espero dele. Então eu não tenho essa ganância de crescer, de passar por cima de ninguém. E o princípio da retribuição? Mais uma vez o salmista faz uma pergunta no Salmo 116, verso 12. Ele fala assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que eu vou dar ao Senhor? O Senhor é dono de tudo, dono da prata, do ouro, do mundo, de tudo que há no mundo. Tudo pertence ao Senhor. O que eu vou dar ao Senhor? É igual quando a gente vai numa festa de aniversário de gente mais rico, ele fica pensando assim, o que eu vou dar para esse menino, né? Esse menino tem tudo que ele deseja, tudo que ele quer, só estala o dedo, o pai compra para ele. O que eu vou dar para esse menino? Né? Fica difícil às vezes. Então, o salmista olhando para Deus, fala assim, o que eu vou dar para Deus? Sendo que Ele é dono de todas as coisas. E ele falou assim, ele respondendo, ele falou assim, eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos e oferecerei sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É uma atitude de adoração, de reconhecimento. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, saber que Ele é Deus e que Ele que te deu todas as coisas. E para concluir essa lição de hoje, eu quero citar o Salmo 37, verso 5, que diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, ou em outra tradução, tudo Ele fará. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, dono do universo, dono da prata, do ouro, dono das riquezas, dono de tudo que existe, e é o seu Pai.
quando você se torna filho de Deus, quando você se coloca nessa posição de eleito de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, você tem direito a ser abençoado por Deus e todas as coisas estão à disposição se você crê. Então que nós possamos tomar essa lição para nós. Apesar que eu falei mais do Velho Testamento e vou continuar na próxima lição, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, ela era a mesma de ontem, de hoje, será para sempre a palavra de Deus, e nós tomamos posse dessa palavra para nossas vidas hoje. Deus nos abençoa hoje, Deus nos faz prosperar hoje, se nós crermos em andarmos no seu caminho. Como eu disse no princípio aqui, o princípio do nosso relacionamento com Deus se chama obediência. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou no caminho certo para ser abençoado. Não é troca nem nada, mas é a bênção de Deus que está derramada sobre a nossa vida. Deus te abençoe nesse dia, que tenha paz na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.